A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, nós apresentaremos a vida de uma moça, de uma órfã que virou rainha, o livro de Esther. Este livro ele tem um aspecto bastante interessante que o torna diferente de qualquer outro livro contido na Bíblia. O nome de Deus não aparece nem uma só vez. Não encontramos também nada em relação à lei de Moisés ou à religião judaica. Sendo assim, você pode perguntar, por que estudamos sobre ele? A resposta também é simples, pois este livro conta-nos um modo sublime como Deus livrou os judeus de serem todos assassinados devido ao plano de um terrível oficial chamado Ramã. Em todo o relato, Deus permanece invisível ao seu povo, aos seus inimigos, atuando por intermédio de instrumentos humanos. Esther era uma bonita moça judia. Ainda muito jovem, ficou órfã de pai e mãe. Cresceu na cidade de Sussã, capital da Pérsia, e foi educada por Mardoqueu, seu primo, que a adotou como filha. Como uma moça simples e órfã pode tornar-se rainha? Tudo começou quando o rei da Pérsia, Assuero, ofereceu um grande banquete a todos os príncipes e nobres de todas as províncias. Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da excelente grandeza durante 6 meses. Em determinado momento deste prolongado banquete, o rei, bastante influenciado pela bebida, chamou seus criados e ordenou que trouxessem a sua esposa, a rainha Vasti, para que exibisse a todos os presentes a coroa real e também a sua formosura. Vasti recusou-se a atender ao rei, deixando-o extremamente ofendido. Pouco tempo depois, o rei decidiu depor do cargo e da posição a rainha Vasti, assim ela perdeu a realeza. Passando algum tempo, o rei Assuero decidiu que precisava de uma moça formosa para reinar no lugar da rainha Vasti. Assim, todas as moças de boa aparência das províncias do rei foram trazidas a Sussã, a fim de que uma delas fosse a escolhida. Dentre as moças estava Esther, que fora levada por Mardoqueu. Mas havia um certo problema. Os judeus eram muito desprezados. E se Esther revelasse a alguém a sua nacionalidade, pois era judia, jamais seria escolhida para ser a rainha. Sabendo disso, Mardoqueu pediu que ela mantivesse em segredo a sua origem e também o seu nome. Começou a escolha das moças. Uma a uma foi à presença do rei, e quando chegou a vez de Esther, o rei a amou mais do que todas, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas, e a fez rainha. Ramã, um dos oficiais do rei, foi engrandecido por Assuero, tornando-se acima de todos os príncipes, e em consequência disso, todos deveriam prostrar-se diante a ele com o rosto em terra. Este ato era uma espécie de adoração. E para Mardoqueu, sendo judeu, parecia que tal atitude de profunda reverência fosse devida somente a Deus. Se esta homenagem fosse uma simples prova de respeito civil, certamente Mardoqueu não a teria recusado. O fato de Mardoqueu ser judeu e sua recusa ser baseada em sentimentos religiosos deve ter aumentado ainda mais a raiva de Ramã, que diante da recusa de Mardoqueu em adorá-lo, ele resolve destruir inteiramente a raça judaica e marca a data da destruição. Quando os judeus tomaram conhecimento do plano de Ramã, houve grande dor, jejum e choro. Mardoqueu rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza e clamou com grande amargo. Ele mandou então recado a Esther e pediu que ela solicitasse clemência ao rei. Mas Esther alegou que só poderia apresentar-se ao rei quando chamada. Mardoqueu torna a adverti-la, pois Esther também seria executada, já que ela era judia. Ele então pergunta a Esther: quem sabe você não está aí por acaso? É projeto de Deus. E assim, a rainha, com tal argumento, convencida,
pede que Mardoqueu ajunte todos os judeus para jejuarem por 3 dias em favor da sua ida ao rei. E o rei atende a Ester, e ela o convida, juntamente com Hamã, para 2 banquetes. E no segundo banquete, Ester suplica ao rei que salve a ela e ao povo de serem exterminados. O rei fica surpreso e pergunta quem traria tamanho mal a ela. E Ester, então, com coragem, acusa Hamã. O rei Assuero, indignado, ordena que Hamã seja executado, que ele venha a ser enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E Ester, neste mesmo dia, declara o seu parentesco com Mardoqueu e ele então passa a ocupar o lugar que era de Hamã. O dia marcado para a destruição dos judeus estava chegando. Mesmo estando Hamã morto, o decreto estava assinado e tinha que ser cumprido. E Ester mais uma vez suplica ao rei uma solução e diz: como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? O rei então convence a autorização dos judeus para defender, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada que viessem contra eles. E na data marcada, quando os inimigos vierem para exterminá-lo, os judeus corajosamente venceram a cada um deles. Assim houve paz e alegria no meio do povo judeu. Mardoqueu, o primo de Ester, saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino e com um anel no dedo. Todos ficaram contentes e soltaram gritos de alegria. E assim houve paz e alegria no meio do povo judeu. Se os judeus tivessem sido exterminados, como era o desejo do orgulhoso Hamã, isso alteraria o destino da humanidade, porque exatamente deste povo perseguido e ameaçado nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sem Ele, nós é que seríamos executados pelo pecado, exterminados pelos nossos pecados. A rainha Ester contribuiu com sua sabedoria e fidelidade ao seu povo na preparação do caminho para a vinda do Salvador do mundo. Que história linda! Conseguimos enxergar o cuidado de Deus e a sua proteção a nosso favor, que estão presentes em todas as circunstâncias. Deus previu desde o início a destruição que viria contra o seu povo e para isto providenciou uma moça pobre que chegou a ser rainha, para desta maneira estar capacitada para salvar o seu povo. Deus, Ele tem em suas mãos a solução certa para todos os nossos conflitos. Que história linda, né? Deus, Ele exalta aqueles que são humilhados e assim é na nossa vida também. Então, se você gostou do conteúdo da história de Ester, dê um like, compartilha com seus amigos, assim que muitos devem até conhecer essa história. Mas aqui não deu para contar detalhado, mas acredito que vocês entenderam qual era o propósito de Deus em levantar aquela órfã como rainha. Era para cumprir o seu propósito, era para cumprir a vinda de Jesus Cristo para vir nos salvar. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo e que nós possamos nos encontrar no próximo conteúdo.